Ok, que maravilha estar aqui com você, Nath. Muito obrigado da tua disponibilidade, da gente poder trocar um pouco a tua experiência, a tua realidade, como você vem lidando com o pensamento sistêmico, como você vem trabalhando, divulgando, estimulando. Né? Você tem um trabalho muito lindo. Eu e o Santucci fizemos isso muitos anos aqui no Instituto Conexão Sistêmica, que muitos professores vieram aqui, e agora a gente anda num outro caminho. Eu fico feliz de ver pessoas continuando nesse caminho de divulgar o pensamento sistêmico, assim como você vem fazendo. Isso daqui está a serviço do campo assim, é um prazer poder te receber, tua disponibilidade. E assim, Nath, me fala um pouco de você, se apresenta um pouco aqui para gente. Primeiro que nada, Cláudia, a alegria, a honra é toda minha de poder estar aqui, de a gente poder trocar, poder construir este encontro juntas. Bom, eu sou a Nath Kopaszewski, sou mãe de três filhas, duas que estão na vida, uma que não veio antes. Uhum, Estou casada com o Edson. Me defino, se é que é possível a gente se definir como um aprendiz da vida, né? É um trabalho em construção, né? Um processo. A psicologia é minha paixão, a minha profissão, né? Muito mais do que minha uhum, profissão, ela também é minha paixão. E para mim é uma honra poder acompanhar caminhos, poder entrar no solo uhum, sagrado da outra pessoa e acompanhar, às vezes por 20 minutos, às vezes por alguns anos, às vezes por 2, 3 horas. Eu sou psicóloga, né, um pouco do acadêmico, sou pós-graduada em psicologia transpessoal, uhum, também em constelação familiar. E neste momento estou fazendo a formação profissional em Compassionate Inquiry, na indagação compassiva, que é a ferramenta do Dr. Gabor Mate. Estou uhum. mergulhada bem no meio do processo. E tenho um instituto, Ele, ele é um mestre, né? um grande Ele mestre é um mesmo. mestre, um mestre. Cada Mas livro, cada página, cada é uma revelação, é uma organização, é uma qualidade de pensamento. Além de elevado, ele organiza o básico, o simples, o primário. Ele realmente é um grande mestre. Eu te cortei bem, desculpa, porque Não, não por favor. aguentei. Não, por favor, não. Isso não é cortar, isso é a gente construir juntas, pode ficar tranquila. Uhum, É, eu acho que ele, bom, com certeza vou falar dos meus mestres aqui, porque eles vêm comigo, né? Eles me sustentam. O que eu sinto do Gabor é o exemplo vivo, realmente, né? uhum. De praticar e de, em cada palavra, ele ter essa postura e ele trazer sua trajetória de vida, né? Como alguém que se trabalhou Isso. muito, que está em constante cuidado com seus lugares defensivos, né? E com sua história transgeracional, que todo dia está muito atento a isso, e ele faz isso com tanta humanidade que é muito inspirador para quem é discípulo, né? De se sentir que esse caminho é tão possível, né? E com uma simplicidade, né? Como professor, como mestre. Então, esse é um pouco o meu caminho acadêmico. Como você vê, ele está Uhum, sempre a caminho, né? Inclusive agora fazendo uma nova formação. É, e tem um instituto, Sim a Vida, aqui em Campinas, somos uhum, psicoterapeutas ao todo. Tem a editora Sim a Vida, onde eu publico os livros do meu querido amigo e mestre também, João Garriga Bacardi, para o Brasil, mais um título da Mireia, mais um do Dr. Facundo Pereira. E tem o Sim a Vida Eventos, que é o que você estava comentando um pouco, esse canal de divulgação de grandes mestres internacionais, perdão, do João Garriga, do querido Stefan Hausner, outro querido amigo e mestre, da Mireia uhum, Darder, né, com quem eu aprendi sobre sexualidade feminina, e do querido Gabor Maten, né, com quem já organizei 2 workshops online. Vamos para o terceiro ano que vem e torcendo para ele aceitar, bom, ele já quer vir para o Brasil. A agenda dele que não comporta, mas com certeza É, vai. eu vou te agradecer eternamente poder ter o Gabor ao vivo aqui no Brasil. Isso vai ser um eterno agradecimento, porque deve ser um momento especial estar
com ele. Deve ser algo bem especial. Que Vamos bom, fazer. bem. Então você está bem amparada, né? Está bem enraizada aqui no pensamento sistêmico, né? Então, e daí, então eu vou estar te fazendo assim uma primeira pergunta, né? Sendo a solução de um sintoma a base do nosso trabalho, quer dizer, o cliente chega com um sintoma. O que é um sintoma para você, Nath? Obrigada pela pergunta, Gláucia. Quando você me fala essa pergunta, né, sendo um pouco o nosso fazer, ir para a solução do sintoma, eu talvez faria ali um pequeno adendo da minha parte, que eu Uhum, acho que o meu trabalho visa muito entender a funcionalidade do sintoma. É assim que eu entendo o meu acompanhar alguém, independente da índole desse sintoma, né? Da minha perspectiva, tudo está a serviço da vida. Às vezes de formas muito embrincadas, muito veladas, muito sinuosas, né? complexas, né? Complexas, às vezes até bem bizarras, mas tudo está a serviço da vida, então ter essa curiosidade para compreender com a ajuda do meu cliente, da minha cliente, qual a funcionalidade disso. Eu acredito que uma vez que a gente entende a funcionalidade, a gente pode conversar com o nosso cliente, a nossa cliente, e uma vez que a gente entende o que esse sintoma fazia por nós ou pelo sistema, muitas vezes, aí a própria pessoa vai entender ou vai descobrir quais caminhos ela tem para que esse sintoma perca a funcionalidade, quer dizer, para que ele seja Uhum, desnecessário. uhum, Então, se, por um exemplo aqui muito simples que me vem agora, se eu tenho uma enxaqueca muito forte que me acomete, às vezes, diante de muito cansaço. Ok, até aí é algo bastante comum. Mas se eu consigo, com o meu processo terapêutico, entender que quando eu tenho essa dor de cabeça, muitas vezes é quando meu marido lava a louça, faz as compras e minhas filhas se comportam bem. E eu consigo ver como eu no dia a dia não consigo mostrar o meu contorno para receber essa ajuda e para falar, olha, eu precisaria um pouco de silêncio, está muito difícil as tarefas domésticas para mim, precisaria da tua ajuda. E eu entendo que quando a dor de cabeça vem, ela me ajuda, porque tudo se organiza, pese a que a forma em que eu vivencio isso é bastante dolorida, porque eu padeço enxaqueca de 3 dias na cama. Eu posso, com a ajuda da minha terapeuta, entender quais outros mecanismos a gente poderia implementar. De repente, uma conversa com esse marido, com os filhos, novas atitudes, uma consciência mais de mim, das minhas necessidades, e a gente vai acompanhando o caminho e se deixando surpreender por coisas que ninguém explica, porque de repente, conforme essa cliente, essa pessoa, eu me coloquei ali nesse lugar, coloca limites, a dor de cabeça vem menos, ou vem num nível mais suave, né, mais tranquilo, que dá, não precisa tomar remédio, até que de repente a pessoa até esquece que um dia teve dor de cabeça, porque simplesmente fez aquilo que o sintoma estava fazendo por ela, né, por mim. Eu fiz uma confusão porque me coloquei como sim, cliente, ok, que tenha ficado claro, né? Então, sim, ficou. entender a funcionalidade do sintoma, sabendo que não há nada a ser desperdiçado, né? Se o sintoma veio, ele tem uma função adaptativa. Então, o sintoma seria um recurso adaptativo para a vida. E eu Hum, me conhecer e conhecer qual é a função disso, pode me abrir possibilidades que eu posso querer receber ou não, né? Eu posso escolher permanecer na dor de cabeça. Tudo bem, mas aí eu permaneço desde a consciência. Eu sei que é algo que eu não estou fazendo, que meu sintoma faz por mim. E eu achei isso muito revelador no meu caminho, quando eu
entendi que não há partes ruins, não há nada a ser desperdiçado. Como terapeuta, não há nada sequer a ser corrigido. Há algo a ser acompanhado, desvelado, para que o cliente possa ali ter novas possibilidades, né? O querido Stefan, se você me permite me estender mais um pouquinho, Sim, fala muito de como aparece um sintoma, muitas vezes, quando a gente procura por uma resposta num determinado espaço. E, ok. Numa dimensão, né? e Né? procura De exatamente repente, dentro de um contexto. dentro Mas de um se você contexto de expande o recurso. contexto, aquilo se revela com muita lindeza. Exatamente, e ele fala como essa energia circulando, sem ter recursos externos que entrem, fica sempre buscando no mesmo lugar, acaba cronificando, e aí cheira, pode cheirar, ele não afirma, pode cheirar um sintoma. E como é importante essa expansão de consciência é, para a gente deixar novas informações, nova inteligência, vamos falar assim, entrar e muitas vezes tudo faz muito sentido quando a gente abre um pouco, né? Esse é um pouco o meu processo, Gláucia, Uhum, entender a funcionalidade do sintoma, entender uhum, que ele vai permanecer o tempo que ele seja necessário, agradecê-lo quando possível, mesmo que às vezes é muito dolorido. É, e poder, ao mesmo tempo, expandir a consciência para que novas informações possam trazer mais possibilidades. Eu sim. não sei se eu respondi a tua pergunta, agora que eu estou. Totalmente, Ah, muito, profundamente. Eu tenho lembranças, né? A gente trouxe uma vez Stefan Hausner em 2009, 2010, aqui no Brasil. Foi, acho que, uma das primeiras vezes que ele veio para cá. E eu fiz um módulo com ele e ele ensinou uma coisa que eu nunca mais esqueci. Quem adoece é a criança emocional. Eu sim. nunca mais esqueci disso e isso me ampliou a visão, quer dizer, né? Que tem a ver com a minha próxima pergunta para você. hum? Então, sendo um sintoma uma expressão de algo, né? Que tem uma função, que está tentando comunicar alguma coisa, né? Como você enxerga, quer dizer, da onde veio esse padrão dessa mulher, pegando o teu exemplo, que não conseguiu se colocar e teve que ter uma enxaqueca para conseguir solucionar uma situação que ela poderia ter feito de outra forma. Então, isso é um padrão de expressão, né? Quer dizer, da onde veio esse padrão da criança dela, né? E aí a minha pergunta aqui é assim, como você enxerga a transgeracionalidade, os traumas transgeracionais, os emaranhamentos transgeracionais nesse caminho do sintoma. Como que você enquadra ali esse aspecto, essa dimensão da transgeração, esse outro contexto, né, que a gente traz, que, aliás, é o nome do meu livro que eu lancei agora, né, A Mochila Transgeracional que Carregamos. Ok? Então, como é que a transgeracionalidade funciona na mochila dessa mulher que Uhum. teve que ter uma enxaqueca para poder rever o seu padrão de comportamento? Que boa pergunta. Obrigada novamente por esta segunda pergunta. Em, eu acho que não temos como dar uma explicação linear. Ah, aconteceu isso, né? Uhum, Aconteceu A, então B, né? Mas continuando um pouco com esse exemplo e de forma didática aqui, né, para quem vai nos assistir depois, sim. eu falei que tudo está a serviço da vida. Então, se eu tivesse à minha frente essa cliente, né, eu perguntaria, depois de um trabalho de questionamento, de a gente se conhecer, quando para você foi vantajoso ser aquela que se adapta, aquela que não incomoda o outro, aquela que está a serviço do outro, aquela que cala a própria necessidade. Nas palavras do querido Gabor, né, quando foi importante manter o vínculo e por isso sacrificar a autenticidade, né? Hum, Sempre fala que uhum, em algum momento a gente tem que escolher como Homo sapiens sapiens, né?
Se a gente permanece na autenticidade, muitas vezes esse vínculo se verá afetado, né? Se eu, por exemplo, tenho uma necessidade de atenção, sou criança, estamos falando de necessidades básicas, e por isso o querido Stefan fala, sempre se trata de uma ferida, de um adoecimento da criança, não do adulto Uhum, que já tem mais recursos, mas sim dessa parte nossa mais vulnerável, mais arcaica, mais estrutural, inclusive, né? Então, essa criança se depara com uma mãe depressiva, por exemplo. Se ela permanecer na sua autenticidade, pedindo, gritando pelo que precisa, como todos nós fizemos quando tínhamos uma semana, 2 semanas de vida, né? Ninguém aí se preocupou com o outro, né? Éramos puro instinto. Ela pode chegar a entrar em contato com o fato de que ela tem um adulto que não vai amparar por ela, que não é segura esta conexão. uhum, Então, uhum, naturalmente, é muito mais fácil, e mais do que mais fácil, nos dá mais chances de sobrevivência achar que há algo que a gente pode fazer para que a situação melhore. Então, se eu tirar boas notas na escola, se eu chorar menos, se eu for mais adaptada, nos dá mais chances de sobrevivência. Pensar que há algo de errado conosco, ou que a gente pode fazer algo diante da situação, do que a gente constatar que esse adulto não está disponível pelos motivos que esse adulto tenha. Aí a uhum, gente começa a elaborar estratégias de sobrevivência, que, por exemplo, pode ser eu cuido, eu me desconecto de mim mesma, minhas necessidades não importam tanto quanto as dos outros, e os inúmeros padrões que a gente vê. E isso foi fantástico. Essa adaptação esteve a serviço da vida e aumentou uhum. as chances de sobrevivência daquela criança. E assim, um minutinho. Eu também, eu concordo 100% com tudo que você está colocando, e eu queria acrescentar, eu acho que como na infância é o que a gente tem que fazer mesmo. Porque, afinal de contas, os pais pararam a vida, fizeram você nascer, cuida, cocô, xixi, frio, calor, roupa, comida, escola. Eu acho que é a nossa forma de devolver para o sistema a garantia da vida e a sobrevivência da vida. E para mim, um adulto tem o trabalho de deixar o padrão infantil para poder se tornar o adulto. Mas na infância, eu acho que é uma troca até que justa com os pais. Afinal de contas, eu tenho que ser parecida com eles. Eu tenho que estar a serviço do bando, já que o bando está cuidando de mim. E é através do bando que eu estou conseguindo crescer. Eu sobrevivi junto com o bando. Então, eu tenho um pouco esse sentimento, sabe, Nath? Que é o equilíbrio de troca da criança se adaptar em Uhum. troca de tudo que significa cuidar de um bebê e fazer um bebê sobreviver. Não é pouca coisa, é muita dedicação, muita intenção, muito afeto. Eu sinto que tem um pouco dessa troca. Da adolescência para frente, a gente vai ter o trabalho de abrir mão do hábito, da resignação que o sistema impõe, né? Sentir, pensar e agir igual ao sistema. E aí eu abro mão da autenticidade, né? Eu falei muito, mas sabe, eu sinto um pouco assim também. Eu falo Muito muito isso para os interessante. alunos. Eu nunca tinha ouvido essa forma de uma compensação. Eu penso que, e acho muito interessante, eu penso que num mundo ideal, né, talvez seria muito bom poder estar conectados conosco mesmos na nossa autenticidade, né? E também no vínculo, né? E talvez se enquanto adultos a gente cuidasse mais da nossa história, estaríamos mais disponíveis para atender às necessidades de quem nasce, né? Mas a gente vem carregados dos nossos próprios traumas, expectativas, defensas, né? E por enquanto é o que temos, né? Cada um se adaptar, sobreviver como pode, alguns vão se adaptar, bom, podemos nomear todos os eneatipos, né? As caras do eneagrama, as Sim, formas é isso. executivas, né, que a gente tem Uhum, para sobreviver.
Num mundo ideal, que bom seria a gente poder estar conectada e também vinculada, conectada com a gente Sim, mesmo e vinculada exatamente. com o outro, né? Isso seria talvez o norte, né? Não, mas eu sinto que assim, né? é, Steve Porges, anos 90, né? Teoria polivagal. Daí Peter Levine, nos anos 2000. Aí Mentalização, Peter Fornady, 2004. Aí Gabor Maté e, né, quer dizer, a gente tem, eu acho que hoje, no mundo contemporâneo, nós estamos tendo a oportunidade de construir isso que você está trazendo. Até então não tinha, só tinha religião, vai para casa, reza 10 Pai Nosso, 20 Ave Maria e espera o milagre da graça porque não tinha caminho. Hoje a gente tem, né? Eu me sinto assim muito privilegiada de estar estudando esses contemporâneos, esses cientistas maravilhosos que estão trazendo tudo isso para a gente, né? Com certeza, Gláucia. E saber sempre que tudo está a serviço da vida, né? A gente fala de trauma e às vezes a pessoa parece assim algo terrível e muitas vezes é, mas nem sempre. Muitas vezes são coisas que nos faltaram, né? Não é que ninguém nos fez mal, simplesmente algo faltou. Uhum, Isso também configura o trauma, mas é, eu acho que saber que se tudo está a serviço da vida, inclusive essas vivências podem estar a serviço da vida, claro, não vamos uhum. romantizá-las, né? É, e há um caminho, né? Não importa o quão difícil tenha sido, se a gente permanece nessa, nesse não juízo e numa curiosidade por entender a função daquilo que nos acontece, há muitos Uhum. tesouros escondidos dentro de nós, né? Há muitas possibilidades, desde que a gente não julgue, não condene, não patologize, não fique talvez medicando em excesso, não sou para nada contra a medicação, mas eu entendo que um adormecimento não vai ser proveitoso, né? É, então, eu acho que poder olhar para esses processos de crescimento pessoal como adaptações, né? Como eu te falava desse caso, essa pessoa aprendeu, mas e foi muito bom sobreviver. Que bom que você foi assim, não é para se recriminar, foi o caminho que você encontrou e não é algo muito consciente, né? É algo, né? Tem teorias que falam que tem uma parte inata, tem outras que não, que é tudo do ambiente. Seja como for, foi como você pode se adaptar. Não importa que rosto você assumiu. E agora, enquanto adulto, como você bem falou antes, cabe a nós cuidar da nossa história, do que nos doeu, das nossas defensas, para quem sabe a gente poder transcendê-las e poder estarmos aqui não somente através daquela armadura. Inclusive, muitas vezes essa armadura até nos faz mal, né? Não tem mais aplicação. O Gabor dá um exemplo, estou falando muito dele hoje, que fala se você está no inverno do Canadá vestindo aqueles casacos grossos, né? E isso está te protegendo, inclusive está te fazendo sobreviver, porque você não ia sobreviver aos 20, 30 negativos que faz lá. Aí, de repente, muito rapidamente, você é trasladado para o Equador, onde estar com essa roupa não só não te faz bem, como coloca em risco a tua vida. Então, o que foi defesa um dia e proteção para a vida precisa ser atualizado, precisa ser compreendido. Essas máscaras às vezes aderem tanto na gente e a gente acha que são fórmulas tão infalíveis que a gente continua Já andando. foram. Já foram. A gente tem que entender que o ciclo daquilo acabou e primavera, verão, outono, inverno, tem a morte, cai as folhas para vir as novas. Esse para mim é o truque da história. Mas, Nath, onde entra a transgeracionalidade aí para você, nesse contexto? Eu acho que, né, nós consteladoras temos hoje a bênção, né, dos estudos da epigenética e a gente não tem mais que explicar tanto ou defender misticismos, né? A gente pode falar, ó, pode ler tal livro, pode ler. E eu acho que hoje em dia entender, né, o que a epigenética produz e como
recursos são transmitidos de geração para geração sem alterar, logicamente, nosso código genético, que é algo muito estável, né? E demora muito, mas como nos alelos podem vir informações, né, dos nossos genes que vão ativar, desativar, amenizar, exaltar, né, a manifestação de alguns genes ou não, né? E se a gente segue o princípio do que eu te trouxe no começo da conversa, de que tudo está a serviço da vida, é como se Uhum. epigeneticamente a gente recebesse recursos. De novo, a gente tem que ver se eles são úteis ou se eles só se aplicavam ao vovô que estava sendo perseguido pelos nazistas. Ok. E, de repente, a ansiedade que eu tenho hoje de certos espaços fechados, se ela é minha, biográfica, se ela responde a uma defesa muito arcaica, muitas vezes até intrauterina, ou se é necessário, da mão do meu terapeuta, da minha terapeuta, indagar um pouco na possibilidade transbiográfica dessa característica ou desse sintoma estar me visitando. Porque quantos clientes a gente tem, né, Glaucia, que falam que não faz sentido. E que não faz Isso. sentido, eu já faço terapia E não faz... faz mesmo. Não Não faz está na sentido. biografia do cliente. Aquilo tá no corpo e na alma, não está na mente. Ele não viveu, não justifica, né? Exato. E que N- bonito é a gente poder acompanhar, né? Um hum, pouco desde a teoria de trauma, olhar para a biografia, com todas as escolas de pensamento psicológico, porque todas são maravilhosas, depende um pouco do perfil do terapeuta qual vai querer adotar, né? E depois, com a constelação, o transbiográfico, de novo, para que a pessoa tenha clareza de onde isso vem e possa devolver como integrando isso, que veio como um recurso. Tem aquele estudo, não vou me lembrar, teve vários com ratos, né? Mas tem um famoso, não me lembro o nome do pesquisador principal, com o cheiro, Pavlov. não, teve um com um cheiro de acetona, teve Ah, outro com um cheiro de café e outro com um cheiro de cereja, eu acho, que expunham os ratinhos, uma primeira geração de ratinhos. Ah, que vergonha, né? Estar aqui e não me lembrar o nome. Mas se a pessoa digitar estudo com ratinhos sobre a transgeracionalidade, expunha os ratinhos a um cheiro, como te falei, de acetona ou de café, totalmente inócuo, a não ser um pouco desconfortável, e ao mesmo tempo dava um choque no chão onde eles estavam apoiados. Logicamente, eles emitiam os comportamentos de luta, fuga, eventualmente até congelamento, porque não havia nada que eles pudessem fazer. E eles continuaram com a próxima geração. Se mal eu não lembro, eram todos machos. Eu acho que fizeram, hum, separaram machos de fêmeas. Eu acho que tinha, num deles tinha uma separação assim. A segunda geração, que jamais tinha levado um choque, quando expostos ao cheiro que os nossa. pais eles emitiam a mesma resposta. E foi dosado adrenalina, cortisol em sangue, realmente foi, não foi só observar o comportamento que já era bastante claro, né? Até porque o ratinho não tem tanto repertório comportamental, fica muito claro, né? Quando é igual aos pais. E eles chegaram até a quarta geração. Ali pararam. Mas eu imagino que talvez chegassem um pouco mais. Isso ia se verificar. Isso significa o quê? Alguém na nossa família que sofreu um trauma transmite o recurso. O recurso, neste caso, seria cuidado com o cheiro de acetona ou de cereja ou de café. Cuidado, esteja alerta. Ou simplesmente esteja alerta. Seja uma pessoa alerta, porque o perigo pode te vir a qualquer momento pelo chão que te eletrocuta, te dá um choque elétrico. Imagina se o ratinho de quarta É. geração fizer uma constelação com a Gláucia e a Gláucia mostrar como era a dinâmica, e o ratinho da quarta geração puder falar: Nossa, Gláucia, então esses ataques de pânico que eu tenho Uhum. é um recurso que eu carrego do meu trisavô, né? Eu acho quatro gerações, né? Que ele estava preso, uns cientistas loucos davam umas descargas no chão. E ele entrava em pânico, ele congelava. Tinha outros que corriam, mas o meu entrava em pânico, congelava. O mesmo que me acontece. Poder dar um bom lugar para a história,
desse avô, poder entender que esse é um recurso, não é uma maldição familiar, né, que veio como um, olha, se Uhum, você estiver nessa situação, pode ser, mas que hoje eu estou seguro, hoje não há cientistas loucos, hoje não há ninguém pesquisando comigo e eu posso honrar o meu avô e ter uma boa vida, né? Então, eu acho que a uhum, transgeracionalidade entra nesse lugar de também ter nos transmitido recursos que a gente precisa entender a funcionalidade e ver o quanto eles se aplicam ao hoje. No mundo animal, né, na ausência de um córtex pré-frontal, esses recursos costumam ser mais estáveis na natureza. O que serviu para o uhum. avô costuma servir para, não sei como é que chama, trisavô, não sei como que chama o neto, mas para esse descendente. Bisneto, neto, bisneto, tataravneto, né? É, Trisavô, ok. nós, com o nosso córtex pré-frontal e com o leque tão grande de vivências que a gente tem, muitas vezes o recurso não se aplica à nossa realidade, né? Sem falar a E, transgeração. e, e você chama de recurso, quer dizer, o que eu entendo quando você fala que ele herdou um recurso, porque apesar do choque, o ratinho foi capaz de sobreviver e gerar as próximas gerações. Quer dizer, ele teve a força de suportar o trauma, ele não morreu e por isso a vida, quer dizer, graças a ele ter suportado o choque, a vida pôde ir em frente. E por isso que você chama de recurso? Eu chamo de recurso porque, logicamente, essa primeira geração suporta, mas também é transmitido epigeneticamente o recurso de tomar cuidado diante de uma determinada circunstância. Ah, entendi. Agora sim. Agora entendi o que você quer chamar de recurso. E muitas vezes, como eu te falo, não se aplica, sem falar como a transgeracionalidade, desculpa, entra também no que diz de a gente aplicar, né, as ordens do amor, organizar qualquer triangulação que tenha havido, que também esteve a serviço da vida, né? Quando uma mãe triangulou com um filho, isso causou uma descompensação, o filho não tem sua necessidade atendida porque está ali no papel de esposo da mãe, ou o pai se sente deslocado, os homens começam a sofrer nessa linhagem masculina porque esse homem se sente não bom o suficiente. Então, eu acho que a transgeracionalidade também entra em a gente olhar para essas dinâmicas que também foram recurso, que também tentaram manter todo mundo na vida, mas que muitas vezes precisam de um olhar organizador para que a pessoa sinta paz, né? Para que a pessoa possa estar no seu lugar, que é o seu lugar de força, é o lugar onde eu falo que a gente conecta, que nem carregador de iPhone que faz um barulhinho, a gente conecta e ali a gente tem a nossa força. Eu não sei É, também se é, eu é, respondi, você vai me sim, perguntando. não, ok, é exatamente isso, né? Essa troca aqui. O que eu percebo é que a pessoa tem uma voz interna que ela não entende de onde vem, mas aquilo reverbera dentro dela, ela sente aquilo, inconsciente, consciente, e aquilo atua no presente da pessoa, né? Então, quando você encontra a origem dessa voz, que te fala e você se sente louco porque você escuta uma voz que não tem sentido, né? Autorregula. Eu sinto que a inclusão da origem autorregula, diferencia, libera, você entende, você olha e fala, ah, é por isso, né? E aquilo traz uma paz no coração, né? Então, a inclusão da origem dessa voz que me fala, alto ou baixo, consciente ou inconsciente, nossa, tira a loucura, né? Com certeza, com Né? certeza. Entender que não há partes ruins, né? Nem externamente, quando a gente fala da transgeracionalidade, né? Como a gente está falando agora, nem internamente, quando a gente fala dos diferentes rostos que assumem as nossas subpersonalidades, muitas vezes defensivas.
né? Perfeito. Bom, tem o Schwartz, não sei se você conhece o trabalho dele, chama, em inglês traduzido seria Sistemas Internos Familiares. Ah, sim, Fala, conheço. IFS, IFS, que trabalha realmente com as partes internas defensivas, né? E para mim foi muito bom ler o trabalho dele, porque eu falei, é isso, é a biografia, a transgeracionalidade e o mundo interno. E Hum, entender como tudo está a serviço de nos manter na vida e como procurar formas mais diretas, porque como a gente falou, o sintoma costuma ser um mediador, né? Um recurso adaptativo, seja físico, emocional, né? Em tentarmos tentar não precisar tanto de um sintoma para estarmos em um bom contato com a vida. Poder ser um pouco mais direto, mas por enquanto a gente precisa do sintoma também está bem, né? Também é um caminho, né? Só que costuma ser doloroso, às vezes, dolorido. exatamente. Ele custa caro. Eu pus no meu livro agora um exemplo de um cliente que eu tive que estava com um câncer de garganta e que o avô era judeu, fugiu, foi para o sul, chegou aqui, construiu a vida e dava aula. Aí veio, isso tudo está no meu livro. Aí veio a lei de Getúlio Vargas, que alemão, italiano e japonês não podia falar língua no Brasil. Ia ser preso por causa do eixo da Segunda Guerra, né? E ele foi proibido de dar aula. Então, ele veio para cá, ele sustentava a família dele, dando aula, e ele foi proibido de falar a língua dele. E o neto dele chega aqui com uma doença seríssima na garganta, que só piorava. Quando a gente conseguiu reconhecer a origem disso, reverenciar, incluir, o remédio fez efeito, o médico acertou, e a garganta dele passa bem, obrigado. Quer dizer, é, é, é de uma complexidade, né? Mas ao mesmo tempo de uma beleza, de uma possibilidade, quer dizer, é, assim, o contexto transgeracional liberta, esclarece, resolve muitas vozes e sentimentos né, e emoções que carregamos. É incrível, né? A gente faz isso o dia inteiro e eu não paro de me impactar, de ver né, a liberação, a diferenciação, a integração. É muito bonito. Delícia esse papo, Nath. Ficaria aqui pelo menos mais uma hora aqui para a gente ir trocando essas percepções assim. Linda essa Gostoso história demais. que você contou. Que linda essa história e que bom que você possa ter documentado ela no teu livro. Que Sim. inspiração, né? Sem falar que E- também essa questão, perdão. Não, e essa é uma história que a gente não tem muita noção, que teve essa lei e que judeus, italianos e japoneses, que a maioria dos imigrantes que nós recebemos naquela época, perderam muita coisa. Os japoneses ficaram 4 anos no Brasil em campos de concentração. Até eu estudar isso, eu não tinha a menor ideia que isso tinha acontecido. Então, os avós japoneses passaram por campo de concentração no Brasil e eles perderam tudo, casa, negócio. Quando saíram, eles não tinham nada de novo. Você imagina, vieram de lá. Isso é nossa história. Isso são os nossos clientes asiáticos que viveram isso e às vezes não têm a menor noção que teve isso na história e não conta com essa possibilidade, né? Quer dizer, é algo concreto, é do Brasil, especificamente do Brasil. Não sei se em outros países também não tive, mas foi o que Getúlio Vargas fez. Então, assim, eu sinto que a história ajuda a esclarecer essas né, pô, a gente ter noção dessa transgeracional, dos traumas transgeracionais de migração, por exemplo, né? Então, são coisas muito fortes. Nath, uma palavra, um exercício, um pensamento, uma imagem que você poderia aqui deixar para os nossos ouvintes sobre a tua visão.
do sintoma, da transgeracionalidade, de tudo que você está aprendendo e está fazendo. Me passa aqui alguma coisa, por favor. Também ficaria mais tempo falando com você. E eu acho que um pouco já falei, né, o que você me perguntou, mas de uma forma indireta. Talvez um caminho, uma possibilidade que eu gostaria de deixar aqui seria a de olhar para si mesmo primeiro, né? Depois o mundo, se é possível, com compaixão, né? Com essa ideia de que não há nada ruim, não há nada fora de lugar. Não importa quão difícil a situação esteja nesse momento, ou quão exacerbado se apresenta um determinado sintoma, um mal-estar, tem uma função. E se a gente se recrimina, se a gente tenta corrigir, muitas vezes perdemos o fenômeno, ele vai embora. Que a gente possa permanecer curioso no olhar para dentro, com bastante compaixão, com bastante cuidado por essas partes nossas que às vezes vão para lugares extremos, né? Para nos ajudar e nos manter na vida, né? Ou essas estratégias complexas que são desenvolvidas de forma biográfica ou transgeracional. Poder fazer esse cuidado, né? Esse sermos mães de nós mesmos, cuidando do que aparece com curiosidade, né? Com amor e com Uhum, compaixão e curiosidade. E eu acho que se uhum, a gente faz isso, se a gente se condena menos, se a gente se cobra menos e se olha com uma curiosidade por se conhecer, uhum. naturalmente, depois de ter feito isso, vamos fazer isso com o outro. Então, vamos julgar menos o outro, vamos Bem, ter mais curiosidade. Nossa, de onde que vem? Olha que comportamento mais estranho. O que será que a pessoa pensou? Como é que chegou nesse lugar? A gente condenar menos e indagar um pouco mais, né? Querer saber um pouco mais. E se ao mesmo tempo de fazer isso para dentro, podemos sair desta arrogância individualista na qual nossa sociedade vive e nos conectarmos com a dimensão sistêmica, eu acho que coisas mágicas acontecem. concordo com você. Então, vamos chamar o sintoma para o baile, né? Para a gente aprender a bailar com ele. Então, chama para o baile, põe no colo, fala: Oi, eu vou ter que, vou ter que me relacionar aqui com você para ver se a gente atravessa juntos e sai do outro lugar, né? É um grande Parte, desafio. e parte essa que está sendo expressada através de um sintoma ou de um mal-estar, que parte é essa, né? E é verdade, às vezes vem com umas fantasias, de uma forma muito indireta, né? E aí o bonito de a gente poder ter um terapeuta, uma terapeuta que nos acompanhe e com quem a gente tem um lugar seguro para que essas partes que eram tão defensivas possam entrar na conversa, porque sabem que é um lugar seguro, que não há nada do que se proteger ali, que o vínculo é firme, é autêntico, né? Aí eu acho que é maravilhoso, né? Quando a gente É, consegue também ainda gosto. ter esse Me- trabalho. cresce, né? É uma coisa boa que cresce, a liberdade, a poder se curar, né? A força da cura, a força de cura, né? Que a gente carrega na nossa potência. Obrigada, meu amor. Muito obrigada por essa conversa. Uma delícia poder filosofar sobre o pensamento sistêmico. Foi uma honra, uma alegria de coração, Láucia, e mais uma vez, parabéns por esse trabalho. Pelo teu livro, pelo teu novo livro e pelo trabalho de ampliar, de compartilhar com mais pessoas, trazer mais visões, todas estão a serviço da vida, né? E poder depois colocar isso à disposição. Eu achei lindo e inspirador o que você está fazendo. Que bom. Você Obrigada. também participa disso dentro da sua realidade, e eu também agradeço, porque continuar estudando, continuar escutando os nossos mestres. Obrigado, meu bem. Muito Quem é? obrigado, Boa tá? noite. Beijo. Tchau.